existe um compromisso maior do que com Deus. Deus é o maior compromisso da nossa vida. Por Deus, a gente tem que largar tudo, botar Ele sempre em primeiro lugar. Deus tem que estar na nossa vida acima de tudo. Deus tem que estar na nossa vida acima de todos e de todas as coisas. Tudo bem. Deus é o principal da nossa vida. Agora, por que as pessoas não vencem? Você não tem um compromisso com você. Não fique triste comigo. Mas sabe por que você está cheio de dívida? Porque tu não tem um compromisso contigo. Se tu tivesse um compromisso contigo, você não estava do jeito que você está. Sua vida estava diferente. Então hoje é o dia da nossa vida mudar. Pastor, por que eu estou acima do peso? Me desculpa, não fique triste comigo. Mas é porque você não tem um compromisso com você. Porque se você tivesse um compromisso com você, você se amava e se cuidaria mais. Amém? Porque depois é nós mesmos que olhamos no espelho, depois que você sai do banho. Quem é que tem espelho no banheiro aí? 5, o resto não sei o que faz da vida. Ninguém tem espelho, hein, irmão? Quem é que tem espelho? Diga glória a Deus. Você não escova os dentes? Quem é que escova os dentes aqui? Levante a mão. Ah, então tá bom, irmão. Você escova, glória a Deus. Você não tem um espelho no banheiro, sim ou não? Você não passa pelo espelho de vez em quando? De vez em quando você passa, e quando você olha, você diz, nossa, eu tenho que melhorar. Mas você tem que ter um compromisso com você. Porque tem muitas coisas na sua vida que você sabe que você tem que fazer. Mas a gente nunca faz, irmão. É verdade ou não é? É, irmãos. Tem muitas coisas que a gente sabe, mas a gente não faz porque a gente não tem um compromisso. Por que a nossa estante está cheia de livros ali? E livros bons que você comprou pelo título. O tema te interessou e eram áreas e pontos que você queria melhorar na sua vida. Mas nós lemos 5 páginas, 10 páginas, metade, um capítulo e paramos. E o livro está lá 2 anos pegando pó, 3, 4, 5. Mas pastor, por que eu não leio? Por que eu não crio o hábito? Porque a pessoa diz assim, eu não gosto, você não entendeu, leitura não é gosto. Leitura é, ou eu tenho o hábito, ou eu não tenho. Alimentação, eu tenho o hábito de comer mais do que eu preciso, e a pessoa que come demais, ela não percebe. Mas quando você senta na mesa e você observa, você vê que o fulano já serviu 4 vezes. E ele vai para a quinta, mas isso aqui tá bom, mas aquilo tá bom. E a pessoa é sempre a última a sair. Eu tinha um familiar assim, que o Rex sofria. Ela tinha vários cachorros. Irmão, todo mundo terminava de comer, essa pessoa ficava à mesa e ela pegava o ossinho da costela e tirava, sabe aquela pelezinha que fica ali? Quem é que lembra disso? Você tira toda a carne, fica aquela pelezinha, coisinha. Irmão, ela pegava a faca e ia rapando um por um. Ficava só o osso seco. Eu olhava assim, coitado do Rex. Nenhuma pelezinha para ele lamber, ele vai ficar, é só o osso para quebrar os dentes. Nem a pelezinha sobrar para o Rex. Sabe o que aconteceu no futuro? Claro, quando você é jovem, tudo bem, você cria aquela barriguinha, você está acima do peso. O bom é você não pesar mais do que a altura, a não ser que você faz musculação e tem massa muscular. Agora, você não faz, aí você está com gordura, não pesar muito. Eu não sou médico, mas o bom é você não pesar muito acima da sua altura. E ela pesava. Tudo bem, no início, tudo tranquilo, tá na paz do Senhor. E ela era cristã. Mas se tem um pecado que às vezes o crente comete, e ele não dá bola, glutonaria. O que é glutonaria? Comer demais. Ao longo da vida, chegou uma idade que ela teve que fazer cirurgia onde? Nos 2 joelhos. E não era o diabo. Se alimentava mal, foi trazendo doença e deu um problema ali. Então nós temos que cuidar. Agora, o que eu preciso ter um compromisso com quem? Como é que você quer estar na sua velhice? Quem é que quer estar saudável? O que você vai ter que ter? Compromisso com quem? Você quer ser saudável, sim ou não? Porque às vezes a pessoa viveu até os 100. Tá bom? Mas dos 60 em diante, remédio, doença, bengala, médico, dificuldade, dependendo de alguém, ou seja, 40 anos da vida da pessoa, 40% da vida, foi uma vida difícil. Ou seja, eu tenho que ter um compromisso. Quem é que quer prosperar aqui? Diga glória a Deus. O que você vai ter que ter? Chega de dívida. Por que eu estou endividado? Eu não tenho um compromisso comigo. Não estou valorizando o meu dinheiro, o meu suor, o que eu faço. Eu estou sendo uma pessoa desorganizada, mas isso é hábito. São comportamentos que nós temos que mudar na nossa vida. O que mais a gente tem que fazer na vida é mudar comportamento. O crente, ele pode aceitar Jesus, mas ele precisa de libertação. Amém?
Às vezes você fala que a libertação é para a pessoa do mundo, libertação é para o crente. Porque ele veio do mundo, moldado pelo mundo, cheio de comportamento, atitudes, coisas da infância, crenças, pensamentos, conceitos errados. E você tem que se libertar de tudo isso. A gente tem que ter um compromisso com quem? Com você. Porque a gente tem um compromisso com a família, a gente tem compromisso com o médico, você tem compromisso com o seu trabalho, você se mata para trabalhar. Mas agora chegou o dia de tudo isso começar a mudar. Eu vou sair daqui para ter um compromisso comigo. Você tem um sonho, eu vou lutar pelo meu sonho. Vou lutar pelas minhas metas, eu vou ter um compromisso, eu quero crescer, eu quero ver a minha vida melhorar. E a sua vida, ela depende muito de você. Amém? Deus pode fazer? Sim. Mas anote na sua folha, Deus faz o impossível. Amém? Repita com o pastor, o que Deus faz? Anote isso, escreva, Deus faz o impossível. Isso Deus faz, irmão, o impossível você pode deixar com Deus. Tem alguma coisa impossível na sua vida? Deixa com Deus. Pastor, é impossível sair das dívidas. Não, isso não tem nada a ver com Deus, isso é contigo. Deus vai mandar o dinheiro, mas quem tem que organizar e quem vai lá pagar é você. Deus não vai lá pagar ninguém. E Deus não fabrica o dinheiro, você vai ter que trabalhar, amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus não vai lá pagar minha dívida. Ele vai me dar o dinheiro, eu tenho que ir lá. Ele me dá condições de trabalho, traz o cliente, mas eu tenho que saber administrar. Agora escreva do lado, diga, o possível, escreva, é comigo. Porque Deus não vai fazer o possível é você que tem que fazer. E isso eu tenho que aprender a ter um compromisso comigo, irmão. Ter um compromisso comigo, organizar minha vida, organizar minhas coisas, melhorar onde eu preciso melhorar, crescer, buscar Deus. Eu quero ser usado por Deus, eu vou ter que orar, vou ter que fazer jejum, eu vou ter que pagar o preço, vou ter que buscar Deus, irmãos. Então a gente precisa ter esse compromisso. Você anotou aí? Deus faz o quê, queridos? O impossível. O possível quem é que faz? Nós. É possível sentar, organizar o meu negócio, porque do jeito que você está, vai falir. Do jeito que você está dando só mau testemunho para todo mundo. E não adianta botar a culpa no diabo. Chegou a fatura do cartão de crédito? É, pastor, é o diabo. Que diabo, irmão? Quem é que tem a senha? Quem é que foi no shopping? Quem é que usa o cartão com chip? É o Satanás? Ele veio do inferno usar? Não. Foi alguém usado pelo diabo. Fomos nós, irmãos, que erramos, não controlamos a emoção. Agora vamos lá, segue em frente. Então, pessoal, claro, existem compromissos importantes que temos que assumir na vida. O compromisso com Deus é o maior. E o segundo maior compromisso é o compromisso com quem? Com você mesmo. Olha, eu acho que depois do compromisso com Deus, que é o compromisso que a gente tem que assumir, o compromisso com Deus é o maior, não tem outro. Agora, o segundo maior compromisso é com você. Esse é o maior compromisso que tem. Sabe que às vezes tu tem compromisso com os filhos, tu faz tudo pelos filhos, mas tu não faz nada por você. Às vezes tu tem compromisso com o marido, eu não estou dizendo que é errado, você está certa como esposa. Você serve o marido, ele chega, o almoço está pronto, a casa está limpa, mas às vezes você não tem com você. O que você faz que você gosta? Às vezes você não faz nada. Só pilota o fogão. Amém? Tem mulher que ama pilotar o fogão, é um prazer. Isso é bom, se você não gosta, você tem que orar, Deus, Mas, irmã, às vezes você tem que ter um compromisso com você. Então eu preciso ter um compromisso. Às vezes eu cuido dos outros, mas eu não cuido de quem, pessoal? Às vezes você cuida da casa. Se for na sua casa, nossa, sua casa é maravilhosa. É uma casa que dá gosto. Sabe qual é a casa que o marido gosta de voltar? Casa limpa, casa arrumada. Dá gosto de voltar para casa. A cama estendida, roupa lavada, tudo. Dá gosto de você voltar para casa. Às vezes você volta até porque a esposa tem aquele cheirinho. Sabe qual é a casa que não dá vontade de voltar? Meu Deus, roupa suja, tudo sujo, tudo jogado, tudo abandonada, comida mal feita. Você olha aquela massa, meu Deus, amado, está mais grudado, só parece que botou até Super Bonder no molho. Amém? Para você pegar, tem que pegar a faca e cortar a massa. Que ela tá... Irmão, essa casa não dá prazer. Só que às vezes a gente cuida da família, cuida dos outros, mas não estou cuidando de mim. Eu não estou tendo um compromisso com o meu crescimento, com a minha vida, com a minha evolução, com a minha memória, melhora como pessoa, com Deus. Então vamos lá. Muitos não conseguem vencer na vida porque eles não possuem um grande compromisso com quem? Com a pessoa. Irmãos, o que você já começou na vida que você não terminou? Você é esse tipo de pessoa que começa e não termina? Ah, pastor, já vendi lingerie, já vendi perfume, já vendi creme. Meu Deus amado,
Já vendi Avon, Jequiti. Quem é que lembra da Hermes? Você lembra da Hermes? Minha mãe tinha caixa da Hermes também. Ela dizia, Luiz, vamos lá que a gente tem que passar na Hermes. Eu nunca me esqueço mais, até o nome, né? Pastor, já vendi de tudo. Olha, irmão, você já vendeu Jequiti. Você já fez de tudo na vida, mas você não faz nada. É 6 meses vendendo. A sua família vai rir de você. E não dá para ficar triste com eles. Porque cada vez a pessoa está fazendo algo diferente. Quando você chega para o familiar e diz, eu vou pegar tal coisa para vender, o familiar. Ih, meu Deus, outra coisa. Você fica triste, mas eles estão falando a verdade. Porque tudo que a pessoa começa, ela não termina, irmão. Você já viu que nenhuma academia mais quer fazer plano de um mês? Se eu for fazer plano de um mês, é R$500. Se você fizer o anual, é 90 todo mês. E é no cartão de crédito em 12 vezes. Sabe por quê? Por quê, irmão? Responda você. Por quê? Porque as pessoas começam e elas não. Por isso que a gente tem que montar academia. O negócio está dando dinheiro. Amém? Está dando dinheiro. As pessoas começam e não terminam. Elas vão lá e fazem o plano de um ano. E quando acaba o plano de um ano, elas voltam para fazer um mês de novo. Elas voltam para fazer um mês de novo e pagar 12 meses para a pessoa lá. Você está ganhando. Agora, irmão, a gente precisa começar a ter um compromisso. Bata no peito e diga, a partir de hoje, diga, eu vou ter um compromisso comigo. Amém? Você vai estabelecer uma rotina para a sua vida. 4 coisas que eu não vou terminar o meu dia sem fazer. Escreva aí. 4 coisas que você não vai terminar o seu dia sem fazer. Você vai ter um compromisso com você. 4 coisas, não vai terminar o dia sem você fazer isso. Você vai virar madrugada se for necessário. Mas 4 coisas você vai ter que fazer e o seu dia não vai terminar se você não fizer isso. Escreva aí. Primeira coisa que você tem que fazer. Escreva, orar. Você vai tirar um tempo para orar, nem que seja 30 minutos, mas pelo menos você vai orar. Começa o dia orando, é a melhor coisa que tem, de manhã cedo. Por quê, pastor? Porque de manhã cedo você tem energia, a cabeça está vazia, você não tem problema nenhum, então você consegue adorar, se envolver mais com Deus. Final do dia, você já está cheio de problemas na cabeça, o dia passou, conversou com muita gente e às vezes está até meio cansado. Agora, no início do dia, você consegue adorar mais a Deus. Comece a experimentar para você ver. Ai, pastor, mas eu tenho hábitos noturnos. O outro vai dizer, pastor, mas eu sou mais diurno. Tem a pessoa que fica mais energizada à noite. Isso é hábito. Você pode mudar isso. Durante muitos anos da minha vida, eu era aquela pessoa que tinha mais energia à noite. Chegava de noite, eu queria orar, ler a Bíblia, fazer tudo, aí você dorme tarde. Só que eu tomei uma decisão um dia de ter um compromisso com quem? Eu vou mudar. Eu vou acordar cedo, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer exercício. E pelo menos tem que ler o capítulo de um livro. Amém? Hoje eu acordo com uma energia forte de manhã, mudei, porque eu tomei uma decisão de ter um compromisso com quem? Porque você tem que crescer, irmão. Vamos lá, primeira coisa que você vai fazer é orar. Segunda coisa, meditar. Pelo menos você tem que ler 2 capítulos da Bíblia, um do Antigo e um do Novo. Faça isso. Aumenta, começa a ler um pouquinho mais. Se você ler uns 4, 5, você termina a Bíblia em um ano. Então você vai ler 2 capítulos da Bíblia no mínimo. Faça 3. Faz o que eu faço já há muitos anos na vida. Leia no mínimo 3. Tá? Eu leio 4, mas você lê no mínimo 3. Um do Antigo, um do Novo e o Provérbios do dia. Que dia é hoje? Qual o número do dia hoje? Então você vai ler o Provérbios 27 antes de dormir. Amanhã é dia 28. Que provérbio você vai ler amanhã? Faça isso durante um ano e me diga se você não vai mudar. Estudando provérbios todos os meses. Você vai mudar. O que está em provérbios vai começar a mudar você. Faça isso, tá? Então, primeira coisa que você vai fazer, você vai orar. Segunda coisa, você vai meditar. Pegar um texto bíblico, ler, e do lado você vai deixar um caderninho, uma agendinha, um bloquinho. Eu tenho um bloquinho. Tudo que Deus falar com você, você anota naquele bloco. É assim que eu prego para você. Como é que você acha que surgiu a palavra desse culto aqui? Por causa do hábito que eu tenho. Eu acordo, eu vou orar, eu vou pegar minha Bíblia, vou ler. Deus falou comigo naquele provérbio, eu anoto ali numa agendinha. Depois tem um dia que eu venho para o escritório da igreja, eu começo, por exemplo, antes desse culto começar, eu já estava escrevendo aqui uma mensagem inteira, eu já escrevi, quase escrevi a segunda mensagem já. Tem dias que eu já escrevo umas 3 para segunda-feira. Ou seja, já tem não sei quantas mensagens que eu vou pregar para você no congresso prontas. Hoje terminei mais uma, já tinha uma incompleta, já quase terminei outra. Então, fazendo isso, 4º ponto que você não vai terminar o seu dia sem fazer, você vai ler o capítulo de um livro. Você vai escolher um livro que você goste. E você vai ler um capítulo. 4 coisas você vai botar no mínimo na sua rotina. Diga com o pastor, diga orar,
meditar. Não, ler o livro. Falta a quarta coisa que eu não falei, né? Ler o livro é a quarta coisa. Você vai fazer um exercício. Você entendeu? Não precisa ir na academia, mas pelo menos você vai dar uma volta na quadra. Alguma coisa você vai fazer da sua vida. Amém? Pastor, eu tenho um cachorro, então sai com ele 2 voltas. Dê 2 voltas com o seu cachorro na quadra. Já está ajudando até o animal a ficar bem da vida. Você entendeu? Alguma coisa a gente tem que começar a ter um compromisso, irmão. O livro vai ajudar você a crescer. Por que o livro me faz crescer? Porque, irmão, você para pensar. Uma pessoa, ela leva muito tempo para escrever um livro. E o livro, ela está escrevendo a experiência que às vezes ela viveu 10 anos para ter aquela experiência. E você vai lá e lê o livro. Em 1 mês, você cresceu 10 anos. Porque você pegou o conhecimento e a experiência daquela pessoa. Às vezes a pessoa foi lá, estudou, se formou, ela fez o pós, fez o mestrado, fez um doutorado, e às vezes continuou estudando, e ela escreve um livro sobre aquela área e bota a maior parte do conhecimento dela. Quantos anos ela estudou para ter o conhecimento? E você em 1 mês pegou o conhecimento dela. Eu tenho uma apostila que eu dou para o curso em todas as igrejas que eu vou, desde a primeira de obreiros que eu fiz. Eu fiquei 3 anos estudando a Bíblia, orando, lendo, 1 ano só separando versículos, mais 1 ano escrevendo, mais outro ano adaptando, melhorando, ajeitando ela, e ainda dei para uma pessoa olhar, corrigir, umas 2, 3 pessoas olharam, corrigiram, e depois eu formei ela. Ou seja, eu levei 3 anos para fazer. Agora eu sento a pessoa e dou um curso para ela de obreiros que mais ou menos em 3, 4 meses, ela vai pegar o que eu levei 3 anos para escrever. Amém? 3 anos para escrever. Mas ali eu botei muita coisa que eu vivi, que eu levei anos aprendendo aquilo para estar lá para a pessoa. Então faça isso, compromisso. As pessoas têm compromisso com a série que elas estão assistindo, no streamings que elas têm. Tanto é que logo querem chegar em casa para voltar a assistir, ou esperam o dia do próximo capítulo para acompanhar a série. Quem é que já esperou aqui? Pá, meu Deus, a série travou, só dia tal vai sair o próximo capítulo. Já aconteceu isso com você? E você fica lá, estou esperando, às vezes bota até para despertar, fica esperando para dar. Ou seja, eu tenho um compromisso com aquela série. Enquanto ela não termina, eu não paro de assistir ela. E eu estou gastando o meu tempo assistindo aquela série. Estou gastando o meu tempo ali. Que o seu tempo é precioso, irmão. Se tem uma coisa que não vai voltar na sua vida, é o tempo. E eu estou gastando meu tempo com aquela série, irmão. Ou seja, eu tive um compromisso com a série. As pessoas têm compromisso com o trabalho, pois elas se matam por ele. E não faltam por nada. Elas têm compromisso com os familiares, levam eles para cima e para baixo. Às vezes o socorro é até de madrugada. Olha aqui, o cara pulando o obstáculo para ir para o trabalho, o outro socorrendo. A pessoa tem compromisso com o trabalho, aguenta o chefe chato, aguenta o colega chato, aguenta aquele cliente que só incomoda no trabalho. Irmão, tem cliente que é um porre, tem ou não tem? Que só incomoda, que quando liga para você, se puxa vida, não acredito. Fulano me ligou, você já sabe que é problema, irmão. Os cabelos já levantam já, que você já conhece a pessoa. Você aguenta o cliente, você aguenta o chefe. Irmão, a gente aguenta tudo. A gente pega trânsito, tem pessoas que vão de ônibus, ficam lá naquele ônibus, horário de pico, ônibus lotado, a gente está que nem uma sardinha lá dentro. Irmão, para parar, você tem que puxar a cordinha. Tem uns que tem um botãozinho, e às vezes você tem que levantar o pé que nem voadeira, quase no pescoço do outro, irmão. Pegar ali, dar uma puxada e passando, e às vezes tem sempre alguém que tranca o caminho, né, irmão? Tá vendo que você quer descer? Você passa por cada uma para ir trabalhar. Tem gente que acorda de madrugada. Tem ou não tem? Quem é que acorda cedo aqui? A pessoa, então, eu estou me matando pelo trabalho, e às vezes eu estou ali, não sou valorizado naquele emprego. Mas a pessoa trabalha doente, ela trabalha com febre, ela trabalha com dor de garganta. Tem gente que nunca bota atestado, porque eu tenho um compromisso com o trabalho. Mas está chegando a hora que você tem que ter um compromisso com você. Um compromisso com o seu crescimento, com a sua melhora, com o seu futuro. A gente tem compromisso com o vizinho, com o parente. Você vai lá, entra no carro, bota o parente para dentro, é de madrugada, às vezes de pijama, com um pé com chinelo, outro sem, entra no carro, sai correndo, socorre a pessoa, amém? Você só vê que está com um pé com chinelo, outro sem, quando já botou a pessoa na maca para ser atendida. E às vezes está com uma roupa feia, socorrendo a pessoa. Então a gente tem compromisso com tudo, irmão. Só que às vezes só falta esse, conosco. Elas têm compromisso com o médico, chegam antes na consulta. E às vezes seu médico deixa você esperando lá, irmão. Quem é que já ficou esperando horas o médico? É ruim, né, irmão? É ruim. Um dia eu fui com a minha esposa, tinha uma consulta dela, o médico deixou a gente mais de 1 hora. Eu falei para ela, vou embora. Vou embora que eu tenho um compromisso, amém? Eu tinha um compromisso, falei, não posso mais, avisa ele aí que amanhã
dar outro horário aí para ti, porque eu não vou ficar aqui, a gente tem que ir, eu tenho um compromisso. E marcamos, aí ele deu outro horário lá, a secretária dele, que eu não ia ficar. Tinha um compromisso. Que 1 hora, irmão, é tempo pra você ficar esperando sim ou não. Mas a gente teve um compromisso, a gente chegou antes. Agora, se a pessoa, às vezes, pode acontecer, né? Tem uma cirurgia, uma coisa fazer, não pode. Agora, vamos para o versículo, Provérbios 21. Eu quero que todo mundo leia isso aqui comigo. O que está escrito na palavra de Deus? Todo mundo lê isso aqui com o pastor. O desejo do preguiçoso. O que o desejo faz? Quem é que tem sonhos aqui? Levante a mão. Você pode ser um preguiçoso, mesmo cheio de sonhos. O preguiçoso sonha. O preguiçoso faz planos. O preguiçoso tem desejos. Só qual é o final do versículo? Por que ele é preguiçoso? Mais alto. Suas mãos recusam-se ao quê? Ele nunca bota em prática, ele nunca faz. Ele nunca toma uma atitude. Sonhar, falar, não muda nada. Você conhece muita gente que fala de tantas coisas, mas não tem sucesso. Que fala de muitas coisas, mas se olha para a vida da pessoa, nada na vida dela está dando certo. Então o desejo do preguiçoso, por que mata ele? Só que chega uma hora que o preguiçoso, ele mesmo desanima. Porque ele tem sonhos, ele tem metas, o preguiçoso tem projetos, pode até puxar um tracinho em cima da palavra preguiçoso na sua folha, e escreva aí sonhos, planos, projetos. O preguiçoso, ele tem tudo isso, pode escrever aí. O preguiçoso sonha, o preguiçoso chega para você e diz, olha, tal coisa, tal, mas ele nunca bota as mãos. Ele até dá o primeiro passo, mas ele não vai até o fim. Então a gente tem que começar a analisar, isso aqui é o Provérbios falando sobre pessoas preguiçosas. E vai ter um culto que eu vou falar com você só sobre a preguiça. Olha para o irmão do lado e diga, eu quero te ver aqui. Amém? Talvez você vai dizer, pastor, mas eu não sou uma pessoa preguiçosa. Irmão, mas primeiro você tem que ouvir o que eu vou pregar no dia. Aí você vai ver, eu vou falar o que o Provérbios fala sobre preguiçosos. E às vezes é bom a gente perceber isso para ver, eu tenho que mudar nessa área. Eu posso melhorar. Quem é que está aqui para melhorar? Diga glória a Deus. Vamos melhorar então. O desejo do preguiçoso mata ele. Por que mata ele, queridos? Porque as suas mãos recusam o quê? Ou seja, ele sonha, ele não sai desse mundo dos sonhos, do ideal, da imaginação, dos pensamentos, da fala. Não entra na prática. Eu vou fazer, eu vou seguir, eu vou continuar, eu vou até o fim. As mãos dele recusam-se a trabalhar. Agora vamos lá, o que essa pessoa está fazendo aqui? Não ouvi? O que ela está fazendo? Talvez você vai dizer, pastor, tiraram uma foto minha quando eu estou de folga. Amém? Pastor, tiraram uma foto minha quando eu estou de folga. Será, irmão? Tá. Olha aí, fala Jeová. Talvez não dá para ver, mas ele ainda tem uma latinha de refri aqui, irmão. No chão, sentadinho com o sofá, né? Só ar-condicionado, vida boa, né, irmã? Ar-condicionado, talvez está olhando uma sériezinha, alguma coisa. Ô, pastor, hoje é o meu dia. Não tem problema a gente descansar se tudo está dando certo. Se eu estou alcançando o que eu tenho como objetivo, se eu tenho vencido, prosperado na vida. Descansar, a gente também merece. Amém? O problema é quando o descanso vem antes de tudo. E a gente só pensa nisso e não faz mais nada. E aí começam a surgir os problemas. Então, por que o desejo do preguiçoso mata ele? Porque ele deseja muitas coisas, contudo ele nunca começa. Não coloca a mão na massa. Ou se começa, já para, não consegue prosseguir, pois não tem um compromisso com quem? Isto é, ele faz pelos outros, mas não faz nada por si. Sabe que às vezes tu empresta dinheiro para os outros, mas tu não tem dinheiro guardado. Às vezes a gente empresta o cartão para os outros, mas a gente não está economizando para nós, a gente não está fazendo nada. Só que a nossa vida depende disso. O preguiçoso e o esforçados, eles são parecidos em partes. Uma vez que os dois desejam, contudo, só esforçado alcança. Por quê? Porque ele se esforça para quê, queridos? Irmão, a vitória não é de quem é mais inteligente. A vitória não é do melhor. A vitória nem sempre é daquele que tem mais fé, que é mais de oração. A vitória é daquele que persevera. E se você é uma pessoa que sabe perseverar, isso já vai te colocar na frente de muita gente. Se você é uma pessoa resiliente, isso vai começar a te levar muito longe. Amém? Porque tem fase da vida que a gente está vivendo, está dando tudo certo, tem fase que a gente sobrevive, passa por lutas, por problemas, que às vezes a gente fica no automático, mas continua firme e nunca desanima. Mas são fases da vida. Agora, se eu for resiliente, eu vou longe. Então a gente precisa ser uma pessoa esforçada. Às vezes o esforçado ele vai mais longe que o talentoso. Porque muitas vezes o talentoso, por ele ter o talento, ele confia demais no talento e não se aprimora. E o esforçado, ele vai aos pouquinhos, fazendo, se dedicando, e ele vai longe. Muitas vezes não foi talento,
Foi esforço. Se você falar e buscasse aquele jogador de basquete, pegasse a biografia dele, o Michael Jordan, ele vai falar para você que não foi talento. Um dia, um jornalista elogiou ele, você pega a biografia dele, elogiou ele porque ele fez lá tanta cesta, ele foi super bem, o jornalista, você é talentoso. Ele olhou para o jornalista, não, você não sabe o que eu fiz para chegar aqui. Para acertar essas cestas que eu fiz, todos esses pontos aqui, eu errei mais de 5.000 cestas. Os meus colegas iam embora da quadra. Quando o treino acabava, o professor ia, eu ficava até 11, meia-noite, 1 da manhã, treinando cesta. Ele treinava mais que o dobro dos colegas dele. Não é à toa que ele se tornou um dos maiores talentos do basquete americano. Ninguém chega aonde chegou por acaso. Se esforce. Tenha um compromisso com você. Se dedique naquilo que você quer. Amém? A pessoa passou no concurso, chega o familiar e dá um abraço. Vá, que sorte tu teve! Sorte o quê, irmão? Quantas horas essa pessoa ficou trancada num quarto estudando? É ou não é? Quantos dias a pessoa ficou estudando, se dedicando, se matando, fazendo, indo atrás, lendo um livro, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo provas antigas, fazendo tal coisa. Estava todo mundo na pizzaria, todo mundo no churrasco, todo mundo no aniversário, todo mundo na piscina. E a pessoa estava onde? Não foi sorte, foi esforço. O esforço vai te levar longe. Anote na sua folha aí. Anote aí, o esforço vai me levar longe. Amém? O esforço vai levar você longe na vida. Seja essa pessoa esforçada. Nós temos que vencer. O grande problema, as pessoas não terem esse compromisso com elas. Você também tem que ser uma prioridade da sua vida. Você tem que se priorizar. Quando você não se prioriza, você vive a sua vida para os outros. E tem muita gente vivendo a vida para os outros, mas não consegue se priorizar para alcançar planos, sonhos, metas, o que deseja. Então, o grande problema está nas suas prioridades. Talvez você não seja a sua o quê, queridos? Às vezes o seu trabalho está à frente de você, que a pessoa não se valoriza, às vezes ela está sendo explorada e ela não consegue perceber. Quando você não se prioriza, você não sabe cobrar o que você faz. Quando você não se prioriza, você não sabe quem você é, você não sabe dar o preço do seu trabalho. E se você deixar os outros botarem preço, olha para o irmão do lado e diga, na boca dos outros você não vale nada. Não importa quem você seja, o que você faz. Amém? Então você tem que se enxergar, ter um compromisso com você, saber cobrar pelo que você faz. Então vamos lá. O grande problema está nas prioridades. Talvez você não seja a sua prioridade. Enquanto você não entender isso, sua vida não mudará. Está na hora da gente ter um compromisso. Levante sua mão ao céu e diga, meu Deus. Diga, eu vou ter. Bota no peito um compromisso comigo. Você tem que ter um compromisso com você. Vencer na vida. Amém? Tem um compromisso com você. Vamos lá, queridos. Olha o que a Bíblia diz. Primeiro ponto que nós vamos ler. O preguiçoso sempre tem uma desculpa para aquilo que ele não faz. Irmão, você deve ter um familiar assim. É terrível. Todo mundo tem. Um amigo, um colega. É terrível você falar com um preguiçoso. Por isso que eu vou fazer um culto só sobre preguiçoso. Você vai ver como, às vezes, a gente tem grandes características. A pessoa, você fala com ela, fulano, você já viu tal coisa? A pessoa, em vez de admitir, eu não vi, desculpa, eu esqueci. Eu já estava vendo. Eu estava pensando. Eu ia fazer hoje, mais tarde. Que mentira, irmão. Você conhece alguém assim? Você vai falar com a pessoa, ela nunca admite. Fulano, você lembra? Tá, que mais tarde eu ia tal coisa. Mais tarde eu ia ver. Eu já ia te ligar para te dar a resposta. Que irmão? Quem vai fazer já fez. Amém? Mas a pessoa, ela tem sempre o quê, queridos? Desculpa. Por que você não estudou? Eu não tive oportunidade, não sei o que e tal. Cria sua oportunidade. Vá atrás, lute. Porque eu não tenho mais idade. Para de dar desculpa. Você vai morrer amanhã? Mas o preguiçoso, ele tem sempre o quê? Você vai cobrar a pessoa, ela tem sempre uma desculpa. Ela ia fazer, porque ela ia lembrar, porque ela já ia, porque não sei o quê, e porque não sei... Ela nunca diz, puxa, eu esqueci, é verdade. Obrigado por me lembrar, eu errei mesmo. Acabei me distraindo com outras coisas. A pessoa nunca admite. É por isso que o preguiçoso não muda de vida. Observe que toda pessoa que tem uma desculpa para todo o erro que ela comete, para todos os problemas que ela tem na vida dela, a culpa é sempre de alguém. A culpa é dos outros, a culpa é do fulano, a culpa é do governo, a culpa é da crise. Para de falar de crise, irmão. Deus é um Deus de prosperidade. Pare de dizer que está difícil, porque Deus quer fazer tudo ser fácil na nossa vida.
Deus quer nos abençoar. Pare de olhar para os outros, irmãos. A maioria das pessoas são negativas, você vai no mercado, todo mundo vai falar isso. Então a gente tem que falar das coisas de Deus. Então vamos lá. Toda pessoa que tem uma desculpa para aquilo que ela não faz, a vida dela nunca muda. Puxa um tracinho do lado e diga, escreva aí, chega de desculpas. Escreva aí na sua folha, puxa um tracinho do lado do número 1 e escreva, chega de desculpas. A gente tem que parar de viver uma vida de desculpas, irmãos. Essa vida de desculpas não vai mudar nada. Por que você não orou? Por isso. Por que você não leu a Bíblia? Por que você não leu aquele livro? Que não sei o que. Pare de desculpas. Eu estou errado, acabou. Ponto final. Fulano, lembra-te. Eu já ia te falar. Eu já ia ver, eu já ia ligar. Eu já ia te mandar, eu já ia dizer, eu já ia isso, eu já ia. Não vai nunca. É assim que a vida da pessoa, ela está sempre indo e nunca vai. A vida de desculpas, irmão, essa é a atitude preguiçosa, nossa vida não muda. Olha o que diz o Provérbios, lê isso aqui, irmão, mais de 2000 anos foi escrito essa palavra aqui, o que encobre as suas transgressões, ou seja, tem sempre uma desculpa para o erro, sempre uma justificativa para o que não fez, para o que deixou de fazer. Você liga para o seu funcionário, é a pior coisa que tem. Ô fulaninho, como é? Eu ia ligar, eu ia ver, eu já ia te mandar, eu já ia falar, eu já estava, eu não sei, e nunca faz, irmão. Você não cobrar, a pessoa não faz nada. Só que a vida dessa pessoa não vai mudar, porque ela sempre encobre, ela não admite. E isso está ligado ao orgulho. E a pessoa não observa. O que encobre as suas transgressões, a Bíblia diz, nunca vai prosperar. A gente não vê a vida dessas pessoas mudarem, a não ser que elas admitam, é verdade, eu esqueci, eu me envolvi aqui, olha, eu não lembrei, eu devia ter anotado, puxa, eu estou desorganizado. Por que você está endividado? Eu não sei, é que é difícil, né, pastor? É que é o diabo, é que para de dar desculpa, você é desorganizado. Porque dinheiro está entrando, você não sabe diferenciar o que é o dinheiro pessoal. A pessoa que tem um negócio, ela tem que saber diferenciar o que é pessoal, o que é da empresa, o que eu posso usar, o que eu não posso, o que é lucro, o que tem que pagar fornecedor, o que é despesa. Senão você nunca vai prosperar. Vai entrar por um lado, mas vai sair por onde? Por desorganização. E às vezes poderia estar melhor, as coisas poderiam estar avançando. Então pare de dar desculpas. Aí alguém vai te ajudar. Você parece um familiar meu, vai ensinar o padre a rezar a missa. Tem pessoa que está errada e não aceita ajuda. Ela acha que sabe tudo. Eu me lembro que eu era jovem, às vezes eu ia dar uma dica para um familiar, o familiar olha, mas tu é muito novo. Não despreze quem é novo, Deus pode usar muita gente para ajudar você. Só que às vezes você é uma pessoa orgulhosa. Tem gente que está no fundo do poço e não aceita ajuda de nenhum lado. Pelo menos para ouvir, tentar. Puxa, é verdade, talvez essa pessoa pode estar com razão. Amém? Então a gente tem que tomar cuidado. O que encobre as suas transgressões não prospera. Pare de dar desculpa, irmão. Aceita, assuma, estou errado, vou melhorar. Mas o que confessa e deixa, o que a Bíblia diz? Então eu estou errado, eu não lembrei, eu estou desorganizado. Deus, eu me lembro que você tem que fazer isso. Esse testemunho deixa para outra hora. Número 2. O preguiçoso sempre tem uma justificativa para quê? Para o ócio. Por ele não ter feito nada, sempre tem uma justificativa, como a desculpa, Provérbios 26, diz o preguiçoso, o que o preguiçoso diz? Um leão está no caminho, um leão está onde? Ou seja, ele sempre vê uma dificuldade em tudo. A justificativa é sempre uma dificuldade que ele enxergou em alguma coisa para não fazer, para ficar parado, para não conseguir, para não dar o jeito. Ele sempre enxerga algo. Então ele enxergou um leão na rua, é por isso que eu não saí de casa hoje. Eu não fiz tal coisa, porque sempre enxerga uma dificuldade e tem uma justificativa. A gente tem que cuidar com isso. 3. O preguiçoso sempre acha que sabe mais do que todo mundo e que conhece o quê? É como eu falei, está no fundo do poço, está endividado, não aceita conselho de ninguém. Eu já contei para você a história. Eu estava entrando na igreja assim, aí o balcão bem na entrada, estava um membro conversando com uma obreira minha, falando sobre direito do trabalho. E eu parei 5 minutos. Oi, irmãos, tudo bom? Parei 5 minutinhos, só ouvi a conversa e vi que tudo que ele estava falando era errado. Tudo errado, irmão. Ele já era um senhor. E tudo que ele falou a respeito dessa área, tudo que ele estava falando, todas as informações erradas. Ele perguntou, ei pastor, o que o senhor acha? Bom, eu sou advogado. Falei, irmão, o que eu acho, o senhor quer saber? Quero. Eu acho que isso está errado, irmão. Não sei quem lhe informou, mas tudo que o senhor está falando aqui não condiz com a lei. Tudo isso aqui está errado. Ele olhou para mim, esse advogado jovem não sabe nada. Tá bom, irmão, Deus te abençoe. Amém? Segui para o meu escritório. Porque às vezes a pessoa é assim, irmão. O tolo, ele acha que ele sabe tudo. E às vezes Deus está tentando nos ajudar e a gente não aceita.
Porque a gente não está enxergando aonde Deus está mandando ajuda. Então, cuidado, o preguiçoso ele acha que sabe mais. Ó. Mais sabe é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que fazem o quê? Que sabem bem sobre aquela área. Que às vezes até estudou sobre aquilo. Às vezes a pessoa está estudando sobre aquilo, a gente não ouve a pessoa. No mínimo a pessoa tem um pouco mais de conhecimento do que você. Por quê? Porque você pode ter a prática, mas às vezes sua prática está ruim. A pessoa tem uma boa parte da teoria que se ela botar em prática vai dar certo. Porque a teoria é aquilo que foi sendo desenvolvido ao longo dos anos. E que geralmente dá certo. Só que nós somos tolos, às vezes a gente é preguiçoso. A gente não quer tentar pegar aquela informação, aquela ajuda. A gente acha que sabe mais do que... Um dia eu vou pregar para você a diferença entre sabedoria e experiência. São 2 coisas diferentes. E às vezes a gente tem idade e diz, pastor, eu tenho experiência. Claro, também deve ser respeitado. Mas há uma grande diferença entre a sabedoria e ela. Agora vamos seguir em frente. Vamos lá. Quem está entendendo, diga amém. Então você tem que ter um compromisso com você, irmãos. O que esse cara está fazendo aqui? Olhe comigo. Quem está vendo essa imagem aí? Você está vendo? Acompanha na TV. O que ele está fazendo, queridos? Ele está deitado, irmão. O relógio vai despertar, dormiu no computador. Alguma coisa ele estava. Então, talvez você me diga que não é preguiçoso. Então, contudo, o que a gente é? Ah, pastor, não sou preguiçoso. Se eu te mostrar as características do preguiçoso de Provérbios, eu acho que eu e você temos alguma coisa aí para melhorar. Quem é que está aqui para melhorar? Diga amém. É que as pessoas não gostam de ouvir essa palavra, preguiçoso. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, falei, olha, me desculpe, mas você é uma pessoa preguiçosa. Ai, não fala desse jeito. Me chame de procrastinador. Uma palavra mais moderna, né, irmão? Mais bonita, né? Parece até um elogio, né? Ou seja, às vezes a gente não quer ouvir ali, né? Porque é mais duro, a gente vai ter que mudar. Eu sou procrastinador, então? É isso que nós somos, procrastinadores? Essa é uma palavra muito moderna, né? Tem várias respostas para ela. É uma palavra moderna, não estou questionando ou criticando ninguém. Uma palavra muito moderna, ser procrastinador, mas é uma pessoa que atrasa as coisas. Mas a gente tem comportamentos que precisam mudar, precisam melhorar. Irmão, que bicho é esse aqui? Não ouvi. O que é esse aqui? Mais alto. O que é esse aqui? A preguiça, irmão. Está olhando para nós aqui. Então, essa é uma palavra mais bonita, né? Para aquele que deixa para depois e não faz o que deve ser feito. A Bíblia chama de preguiçoso. A procrastinação está dentro da palavra preguiça. Está lá, a Bíblia não chama de procrastinador. A Bíblia chama de preguiça. E fala que a gente pode mudar esse comportamento. Então, tome uma decisão e se levante. Crie um compromisso contigo mesmo. Sua vida já poderia estar diferente se você colocasse em prática todos os planos que faz. Ou se ao menos terminasse o que já começou. Busque a sua libertação nessa área do que, pessoal? Da nossa vida. Está na hora de ter um compromisso. Deus chamou você para vencer, Deus chamou você para ir mais longe. Irmão, olhe para mim, você pode, você é capaz, você é um filho de Deus. Sabe o que a Bíblia diz para mim e para você? Que nós somos mais do que vencedores. Que nós podemos todas as coisas naquele. Agora é o dia de você se levantar, ter um compromisso e dizer, a minha vida muda hoje. Amém? Fique de pé e diga isso para você. Bata no seu peito e diga, a minha vida muda hoje. Olá para você que está acompanhando esse vídeo aí no meu canal. Olha, seja bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para você receber todas as mensagens. É um prazer ter você. E se você puder nos ajudar compartilhando as mensagens desse canal, nós vamos alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe. Um abraço.